Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir a sua presença em nossas vidas, através dos seus mensageiros, prepostos o seu amor na terra, que vem ter conosco para infundir em nossos corações a vibração da indulgência, da benevolência e do amor ao próximo, para que possamos fazer destas vibrações felizes experiências redentoras ao longo da nossa jornada na Terra. Jesus, ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em vibrações encorajadoras para não esmorecermos no caminho e que as nossas vibrações alcancem estes pensamentos generosos dos espíritos responsáveis por este trabalho e que nós, de alguma sorte, Senhor, possamos nos entregar na condição de instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a indulgência. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando o criticais, que consequência se deve tirar da vossa palavra? É que vós que censurais, não teríeis feito o que reprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão para vós mesmos? Esta questão da indulgência, ela está no capítulo dos misericordiosos, né? E para nós atingirmos esse estado misericordioso da indulgência, que é a extremada compreensão da dor do outro, que se expressa de forma inadequada, mas temos que ter a leitura de que isso é uma dor, nós precisaríamos ter vencido os outros todos os capítulos do Evangelho, porque ninguém sai da ignorância para o amar ao próximo, ou perdoar os inimigos, ou ser caridosos. Nós temos que passar primeiro por outras experiências que os ensinamentos do Evangelho vão incutindo em nós. Então, sem a benevolência, sem esse patamar de bondade, de compreensão, de respeito, nós não chegaremos à indulgência. E aqui o Evangelho mostra quais são as características nossas que impedem que a indulgência se manifeste nos nossos sentimentos. E todo o item sobre a indulgência fala muito mais da crítica do que da indulgência propriamente dita. Fala mais da censura do que da própria indulgência, ou seja, quando nós nos ocupamos por demais da dificuldade do outro, se aquela dificuldade do outro nos incomoda sobremaneira, o fato de eu estar vinculado
na minha sintonia com a característica daquela pessoa, eu assimilo aquela característica que vai se incorporar em mim, necessariamente. Toda vez que eu demoro o meu pensamento em alguém ou alguma situação, eu atraio e corporifico em mim aquilo que eu estou julgando, que eu estou criticando. E ontem nós falamos do filtro da benevolência, que é um novo olhar que nós precisamos desenvolver sobre o mal do outro, para que esta benevolência possa gerar um estado de socorrer a dor do outro, que é a verdadeira caridade, do que apontar apenas as dificuldades. Então, quando criticais, que consequências se deve tirar da vossa palavra? É bem claro o Evangelho. É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais no outro. Então, a nossa crítica geralmente são em características que nós também não superamos. E que não tolerando em nós, não toleramos no outro. Né? Então, o Emmanuel vai trazer para nós uma lição do livro Vinha de Luz, que chama Falatórios. Eu achei bem apropriado para a gente refletir sobre a nossa palavra em relação à ausência da indulgência. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, segunda Epístola a Timóteo. Esses chamados falatórios que Paulo trouxe na sua carta, Emmanuel resgata como sendo a palavra desprevenida, a palavra descaridosa, a palavra maledicente, a palavra julgando, criticando, esse tipo de palavra. E diz assim: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A palavra é uma força, né? Porque ela veste o pensamento. A palavra, o pensamento são imagens. E nós damos significado a essas imagens com a palavra. Então a palavra veste o pensamento e dá para ele um simbolismo, um significado. Então ela pode ter uma força construtora ou destruidora. Os nossos relacionamentos desatinados são todos pautados pela palavra inadequada, né? Pela expressão das nossas emoções doentes que eu corporifico na forma da palavra. Diz Emmanuel, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinaram ou arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Mas nós não percebemos, talvez na profundidade do que poderíamos, de saber o que a palavra, a nossa palavra, tem sido para nós. Porque ela pode ser uma palavra com a intenção destruidora para alguém, mas se esse alguém estiver numa vibração harmonizada, essa palavra não terá efeito. Serão palavras ao vento, mas em mim ela terá um efeito destruidor. Porque perpassa a nossa palavra, o nosso pensamento, perpassa o nosso perispírito. E deixa no nosso perispírito os resíduos altamente tóxicos, que são cumulativos, que daqui a pouco eu penso que eu estou bem, mas aquele resíduo não se limpou de mim. Isso pode levar meses, anos ou até décadas, se nós não fizermos um trabalho real. A emoção aparente passa, eu falo, não, eu já estou bem. Só que a destruição do resíduo, ele é cumulativo na malha perispirítica. Então, não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor uma imensa família de elementos enfermiços aviltantes, que é o que nós criamos para nós. Ao redor da palavra
descaridosa, do falatório desvairado, da maledicência ou da crítica, do julgamento, uma imensa família de elementos enfermiços, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Então, eu entendo que isso é rasgar os véus, né? Que nos deixavam perceber a vida de uma forma superficial. Mas a doutrina espírita traz para nós a vida do espírito no sentido de que nós criamos larvas psíquicas, nós criamos vibriões com a força da nossa palavra mal direcionada. E se a nossa palavra é torpe todo o tempo da nossa existência, é disso que nós nos compomos, é assim que nós vivemos. Raros meditam nisso, diz Emmanuel, raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Porque tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento, que vai gerar e vai se imantar das sensações e das emoções, e que a nossa palavra, ela veicula. E há muitos de nós que dizemos, não, eu tenho que falar. É a mesma coisa que eu dizer assim, olha, eu tenho uma arma, eu tenho que atirar. Eu tenho uma faca, eu tenho que usar. Eu tenho uma ferramenta que te machuca, mas eu quero usar. E esse instrumento se chama a palavra. Porque nós não queremos controlar para filtrar e modificar. Muitas vezes ela sai do jeito que nós queremos que ela saia, com a força desse mal que há em nós. E Emmanuel diz assim, Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório, que é bem diferente da palavra. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Então, em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Quando a palavra ela é verdadeira, alinhada com o que nós pensamos, sentimos e agimos, ela tem uma força inimaginável quando tem um alinhamento do espírito com a forma dele se comunicar, até com a qualidade da linguagem que ele usa, com as suas expressões, com a nobreza das suas intenções, mostra a qualidade evolutiva. Quando a gente lê um Emmanuel, por exemplo, é inimaginável, pelo menos para mim, ver o Emmanuel falando alguma coisa que não seja o amor de Deus por nós, de diferentes formas, embora Emmanuel nos traga veementemente as nossas dificuldades, sem subterfúgios, como ele está falando nessa lição. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Então, nós queríamos com essa reflexão trazer para nós a indulgência com a palavra, ou temos sugerido que possamos refletir qual os impedimentos de eu ser indulgente. E um desses grandes impedimentos que o Evangelho traz é o julgamento e a crítica. E esse julgamento e crítica se faz através da palavra. Então, que essa palavra possa ser refletida em nós e que, doravante, nós possamos modificar radicalmente o que falamos e como falamos sobre aquilo que queremos comunicar. É importante que nós possamos sempre fazer uma análise bem profunda, como a Célia colocou, com relação àquilo que nós falamos. Porque, às vezes,
nós falamos de uma forma acusatória, às vezes nós falamos de uma forma agressiva, e obviamente que isso é contrário à indulgência. E quando nós fazemos isso, como a Célia colocou, o primeiro a ser atingido somos nós mesmos, e o outro, ele será ou não atingido de acordo com a moralidade dele. Se ele estiver num patamar superior ao nosso, talvez ele consiga se socorrer intimamente e não fixar na sua intimidade a maldade que sai do nosso coração. E ele pode ser salvo pela caridade que ele fará ao entrar em contato conosco. Isso é uma situação. A outra situação é a situação inversa. Às vezes, nós estamos tendo uma palavra firme, no sentido de nortear o espírito, mas o espírito que está ouvindo, que pode ter uma característica de rebeldia, ter uma característica de orgulho e interpretar aquela vibração e aquela fala de uma maneira diferente daquela que verdadeiramente nós emitimos. Então, o espírito pode absorver aquele conteúdo, entrar em cólera e nós ficarmos, entre aspas, em paz. Porque, primeiro, não era a nossa intenção e estamos convictos de que aquilo que a gente falou e da maneira que nós falamos tem uma finalidade útil que não seja destruir o outro, que não seja comprometer o equilíbrio do outro, mas que seja acordá-lo para uma realidade diferente. Então, o mais importante de nós avaliarmos na nossa intimidade é como eu fiquei depois de ter me pronunciado. É evidente que se nós estamos numa condição emocional, espiritual muito acanhada, nós fazemos o mal para o outro e não nos importamos com isso. Deitamos, dormimos e até sonhamos com as estrelas. Porque, na verdade, nós não nos importamos de verdade com o que o outro sentiu ou pensou, etc. Então, tudo isso que nós estamos falando é para que nós tenhamos uma profunda avaliação de nós mesmos. Que ao sair algo de nós, seja em forma de palavra, seja em forma de atitude ou só de pensamento, nós fiquemos vigilantes com o que aconteceu conosco após aquela atuação da nossa parte. Às vezes, ao final de um processo, nós gastamos tanta energia no sentido de fazermos o melhor que nós ficamos depauperados. Mas essa depauperação, esse movimento, ele não significa que nós não fomos indulgentes. Então, avaliar intimamente cada um de nós é muito importante. Por quê? Se o que nós fizemos, se o que nós falamos, se o movimento da nossa alma causou um impacto no outro, em função do que o outro carrega na intimidade dele, nós não teremos que reparar.
Nós não teremos. Então vamos dar o exemplo. Quantas vezes Jesus foi firme, absolutamente firme, com aqueles que estavam com ele, e obviamente quem recebeu aquilo pode não ter entendido, compreendido, se revoltado, etc, etc, mas não há motivo de reparação. Agora, às vezes somos descuidados, não percebemos a fragilidade, e o outro entra num estado emocional muito complicado, que se nós tivéssemos articulado as palavras, se nós tivéssemos falado de uma maneira mais adequada, nós teríamos evitado um mal maior. Se nós chegamos a esta conclusão, então há o que reparar. E se há o que reparar, é melhor que reparemos imediatamente. Então, esse entendimento, né, do que o que sai de mim causa em mim mesmo é muito importante. Eu tenho que saber, para que eu não acumule ao redor de mim mesmo processos dolorosíssimos de reparação. E para que a gente tenha essa perfeita análise, nós temos que conhecer nós mesmos. Depois do que você falou, como você ficou? Se nós não ficamos bem, iniciemos imediatamente a reparação. Porque esse estado de reparar é um estado de humildade, que vai permitir que nós refaçamos o caminho. Então, se desculpar, realmente modificar a forma de elaborar o pensamento para não cair naquela esparrela novamente, né, para não cometer os mesmos erros e modificar profundamente a personalidade. Então, como nós falamos ontem, que é algo que eu entendo que mereça profunda reflexão, é assim: todos nós estamos uns com os outros para nos amparar. E que aquilo que vem de você e que me ampara chama valores. E o que sai de mim e te ampara são valores. Então, quando nós buscamos o amparo, seja porque nós agimos de maneira inadequada, seja porque alguém agiu de maneira inadequada para conosco, quando nós buscamos algum nível de amparo, nós estamos buscando isso, valores. E numa sociedade onde há um superestímulo ao materialismo, onde os valores das pessoas, embora existam, mas de maneira nenhuma estão assim tão facilmente disponíveis, porque muitas vezes alguém vai em busca dos nossos valores, do nosso amparo, e nós oferecemos nossos interesses pessoais. E aí nós ficamos, embora atendidos no primeiro momento, porque alguém pode nos atender, nós temos uma necessidade, aí eu busco alguém que está numa condição de materialismo absoluto, ele pode até me atender, mas atender não é amparar. Porque só somos amparados pelos valores uns dos outros. Então eu posso te buscar no momento de dificuldade, você olha para mim e fala, eu vou te ajudar, porque mais para frente eu posso precisar de você.
Então, naquele momento eu estou exercendo o quê? Não é o amparo. Então, esse movimento que nós precisamos fazer uns com os outros e ter profundo entendimento faz toda a diferença. Nós estamos numa casa espírita, quantas pessoas vêm nos buscar? Vêm em busca do amparo espiritual dos encarnados e dos desencarnados. Vem em busca daquilo que são as nossas construções, não é? Então, esse entendimento, ele é muito importante na nossa intimidade. E dando continuidade àquele texto que nós estamos estudando, chamado Imperativos da Indulgência, Emmanuel diz assim: indiscutivelmente, quantos te cercam precisam de ti. Olha só, quantos te cercam precisam de ti. Do que as pessoas que me cercam precisam de mim? Dos meus valores. Inquestionavelmente. Né? E aí ele complementa. E do mesmo modo como nós necessitamos daqueles que nos cercam. Do que eu necessito de você? Dos seus valores. Entretanto, acima de todos os tipos de auxílio, solicitar-te-ão aquele que se erige no socorro do entendimento, a fim de que lhes não falte a cobertura espiritual do caminho. Então, inquestionavelmente, todos nós precisamos que aqueles que nos cercam olhem para nós como espíritos rumo à perfeição, não perfeitos, rumo à perfeição, necessitadíssimos de amparo, proteção, compreensão dos valores de todos, para que mais depressa possamos acordar a nossa consciência e a nossa forma mais equilibrada de ser. Então, quando eu busco uma pessoa e o que eu estou buscando nela não são os seus valores, são outras coisas, aquilo que eu estou obtendo daquela pessoa e fixando em mim, terei cedo ou tarde que retirar. Refazer o caminho. Então, compreender isto, né, deve fazer na nossa intimidade profunda diferença. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, em que estes espíritos amorosos nos envolvem com as vibrações mais calmas, mais serenas, para que possamos fazer desse momento um tempo de regeneração aos nossos espíritos, seguindo, Senhor, os teus passos, teus ensinamentos. Permite, Mestre, que aonde quer que estejamos, possamos nos encontrar em seu nome. Abençoa-nos,
fortalece-nos e ampara-nos, para que sejamos espíritos muito melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo hoje. Ampara, Senhor, todos aqueles espíritos necessitados de amparo, da sua benevolência, do seu amor, para recuperarem a sua saúde do corpo e do espírito. Permite, Mestre, que nesta hora abençoada eles possam receber de tudo que estão necessitados. Todos os nossos irmãos registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que o Senhor nos fortaleça. E oramos, Senhor, pela nossa nação, por esta pátria amada, em que nós brasileiros fomos convidados a introjetar no nosso íntimo o seu evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.